Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de conteúdo. Eu vou falar nesse vídeo de uma forma bem geral sobre os fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de língua portuguesa. Esse vídeo ele é mais geral, tá bom? Eu vou discutir aqui com vocês o que é ensinar a língua portuguesa, sobre algumas questões que o professor deve refletir para o ensino da língua. Vamos discutir as 3 modalidades de leitura, escrita e oralidade que são basilares no trabalho de língua portuguesa, qual que é o papel e importância da gramática e mais ou menos eu vou começar a entrar no que é método, que é uma palavra-chave aqui para a nossa disciplina, tá? Então vamos lá? Então, quando você pega uma disciplina de FTM de língua portuguesa, ou quando você inicia a sua disciplina, é o dia da tua disciplina de ensinar português, teu aluno, né, o português de uma maneira mais específica, mais gramatical, você pensa no que é ensinar a língua. E, basicamente, ensinar a língua é pensar no uso interativo e funcional da língua, porque a língua por si só, ela precisa desses elementos de interação e função para existir. A questão da prática social da língua materna, e prática social é uma palavra-chave, porque você consegue discutir a língua como objeto de emancipação, como objeto de prática social. Você também adentra em questões mais práticas, mais complexas, como conhecimento linguístico, né, pessoal? Que é o fonético, o fonológico, o morfológico, o sintático, o semântico e o pragmático, que são aqueles conhecimentos mais gramaticais que é necessário ser dominado pelo professor, pelo aluno. E o trabalho com diversos gêneros textuais, que não pode faltar de uma boa aula de língua portuguesa. E aqui também eu coloco como último item, mais um item importante, que é o gostar de leitura e de escrita. Ensinar a língua portuguesa é gostar, é exercitar tua própria língua, é entender que você vive da língua e que, portanto, você tem que gostar daquilo ali, tá? É muito comum você se deparar com professores multidisciplinares que gostam ou não de determinada disciplina. E a gente tem que refletir mais sobre o que é gostar ou não, para entender que a gente precisa ter uma certa intimidade com o conteúdo para a gente ministrá-lo, para nós podermos ministrá-lo bem, tá? Ensinar a língua portuguesa é isso, mas aí eu vou ser um pouco mais... Vou ir para um lado assim, mais polêmico, porque ensinar a língua portuguesa também é aplicar regra gramatical normativa, é seguir o livro didático, não unicamente, mas ter uma base teórica para que o aluno não fique disperso na sala de aula, é estudar a palavra com função social, com um foco na prática interativa e funcional, sim, mas também é estudar palavras isoladas, fazer uma análise mais gramatical, discutir mais o uso da língua enquanto organismo que é sistemático. Também nós temos a produção de textos, e aí também vai entrar na mesma questão polêmica, textos com ou sem função social. Estudar apenas a gramática normativa também é estudar a gramática portuguesa, porque o professor ele precisa conhecer a gramática, ele tem que ter um gramático de que ele tenha assim, um certo carisma, ou que ele concorde mais com as ideias ou com a metodologia daquele gramático. Ele precisa compreender essas regras e, a partir disso, ser técnico o suficiente, ter um uso prático dessa língua a ponto de conseguir passar com mais facilidade para os seus alunos. Então, ensinar a língua portuguesa também, gente, estão dentro desses elementos mais sistemáticos. Para cumprir com essas metas, gente, de ensinar a língua portuguesa, e isso é independente de posicionamento metodológico, você precisa ter um bom domínio de conteúdo, conhecer por si só mesmo várias regras gramaticais, saber manipular, selecionar,
uma gramática, escolher bem exercícios, fazer esses exercícios com maestria, saber ensiná-los, compreendê-los, então selecionar gramáticos, linguistas de referência, um bom livro didático ajudaria muito. Desenvolver práticas de ensino adequadas àquele aluno ou àquela turma, porque prática de ensino ela não é uniforme, ela varia muito pelo contexto que a gente trabalha. Então, esse desenvolver práticas de ensino adequadas a alunos acaba caindo num ponto também, que é saber contextualizar o conteúdo, saber dar função social àquela regra, ter também domínio de diversos métodos. Método é uma palavra muito pesada na nossa disciplina, a gente vai entrar especificamente na essência dessa palavra, aprender alguns tipos de métodos existentes, tá bom? E mais um monte de coisa. É muita coisa para você ser um bom professor de língua portuguesa. Ao você ser professor de língua portuguesa, você vai se debruçar em 3 elementos básicos, que é a leitura, a escrita e a oralidade. Esses 3 itens, eles são muito importantes de serem dominados por você e você trabalhar a todo momento em sua turma ou com seus alunos. Tem um pequeno trechinho aqui que explica direitinho o conceito de cada um deles. Vocês já sabem, né? Faça aí a leitura rápida desses elementos. Não vamos delongar muito nesse vídeo. Também é necessário a gente fazer uma reflexão à parte sobre qual o papel da gramática no ensino. A gramática ela é muito importante, ter domínio de gramática é fundamental. Um bom professor que usa a gramática da língua portuguesa é um professor que também ensina bem essa gramática. Mas nós devemos nos atentar, principalmente se você já é bem técnico no conhecimento gramatical, que a gramática por si só, ela não tem importância, ou nenhuma regra gramatical, ela tem uma validade incondicional. Prova disso é essa reforma que a gente passou, né, da ortografia brasileira, e que vê que não é só porque a palavra é assim que tem que ser assim. Existe uma pressão social que tende a fazer com que as gramáticas elas se incorporem ao social daquela época, aquela forma de falar, aquelas variações que começaram a ser aceitas. O valor, então, gente, de qualquer regra gramatical, ela é derivada da sua aplicabilidade, funcionalidade, da construção dos atos sociais, da comunicação verbal. E é importante a gente saber disso. Também é importante saber que a gramática é indispensável, mas que ela não é a língua portuguesa em si. E saber discutir sobre o que é a gramática, ela vai diferenciar sua abordagem, sua forma de trabalhar de um ensino prescritivo e de um ensino produtivo. O ensino prescritivo diz respeito àquele ensino mais sistemático, em que valoriza-se a regra pela regra, e a gente tem um ensino produtivo que compreende a gramática como um dos elementos da oralidade, da comunicação, mas que ela precisa ter uma certa função social para existir, ela precisa ser contextualizada. Vamos entrar nessa discussão, tá? É um debate muito interessante que a gente precisa fazer enquanto professor. Para discutir essa primeira parte aqui desse slide, eu utilizei um artigo que está postado aí no nosso fórum, que é as práticas discursivas do fazer educativo de leitura, e alguns materiais que eu peguei de sites, principalmente a de educadores, tá? Tá aí algumas referências, se você quiser, entre lá e verifique mais conteúdo para você. Qualquer dúvida, entre aí nos comentários, e até o próximo vídeo.